Saída 9B. Nome do episódio em que todos os vilões e os heróis de apenas um show se reúnem para fazer um verdadeiro Super Smash Bros nesse desenho. Esse episódio é lembrado por muitos por ser o melhor episódio de apenas um show, já que ele reúne a tropa toda que a gente assistiu em todas as temporadas até aquele momento, o que faz as pessoas gostarem dele. Mas e se eu te disser que esse episódio, apesar de ter boas cenas de luta e fazer essa reunião de geral, tem muita profundidade e que ele deveria ser lembrado pela alta filosofia e sociologia que ele aborda? Você acreditaria em mim se eu te dissesse isso? O episódio da Saída 9B é muito mais do que você se recorda. Nele, a gente tem várias coisas pesadas sendo abordadas, como negligência emocional, falta de responsabilidade emocional e muitas outras coisas. Você tá no canal Por Trás da Fechadura. Se você não me conhece ainda, eu sou o Phantom e bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou refrescar a sua memória e te mostrar que o melhor episódio de apenas um show tem uma profundidade absurda. Saída 9B abre a quarta temporada de apenas um show, mostrando os nossos protagonistas sendo atacados perto da casa do parque. Um vilão até então misterioso aparece, metendo balaço em todo mundo que tá ali de uma forma bem perturbadora, e só o Mordecai e o Rigby conseguem escapar. Eles usam a máquina do tempo para fugir e vão parar em outra realidade, enquanto que o vilão destrói a casa e mata todo mundo. É um começo bem épico, na verdade. Você fica curioso para saber o que tá acontecendo e o que levou aquele vilão a ficar maluco e querer destruir os nossos heróis. Depois disso, o episódio continua em uma realidade paralela, onde nenhum dos nossos personagens se conhecem e todos têm uma vida bem diferente da vida que eles têm na nossa realidade, na realidade comum. O melhor exemplo mesmo é o Musculoso, que nessa realidade é um gênio da ciência e tá dando aula de mecânica quântica numa faculdade, literalmente. O Mordecai e o Rigby chegam nessa nova realidade e começam a procurar os colegas de trabalho deles, que é os personagens que a gente conhece e gosta. Eles acham primeiro o Saltitão e explica pra ele que aquele vilão tá querendo destruir o parque e fazer uma estrada chamada Saída 9B no lugar do parque. O Rigby e o Mordecai tentam fazer o Saltitão se lembrar do passado dele, falando que ele só amou uma mulher na vida dele e ele enfim se lembra de quem ele é. O mesmo acontece com todos os outros personagens de apenas um show. Todos se reúnem e se lembram de quem eles são de verdade. Se lembram dos momentos em que eles passaram juntos e todos juntos vão atrás de parar com a tirania do vilão desse episódio. Quando todos se reúnem, eles descobrem que o mundo vai voltar ao normal quando eles reunirem todas as assinaturas dos funcionários do parque para o parque continuar em pé. Eles já tinham com eles a assinatura do Mordecai, do Rigby, do Musculoso, do Fantasmão, do Saltitão e do Pairulito. Faltava algumas assinaturas para o mundo voltar ao normal. E eles pensaram que faltava somente a assinatura do Benson, que nessa realidade é subordinado do vilão desse episódio. Mas não era só a do Benson que faltava, faltava também a assinatura de você que está assistindo esse vídeo, se inscrevendo e considerando virar membro do canal para ajudar ele a continuar. Assina aí que eu trago conteúdo exclusivo para quem é membro e todos os vídeos são postados com antecedência para membros. Tô contando com você. Não, mas agora sem zoeira, vamos continuar com o episódio. Nossos personagens acharam que só faltava a assinatura do Benson para eles destruírem essa realidade paralela, mas eles acabaram fazendo uma coisa que todos ali faziam sempre. Eles ignoraram a existência do Thomas. Eles esqueceram que o Thomas também é parte da família do parque e da equipe de funcionários, nem sequer considerando que precisava da assinatura dele. Nenhum dos funcionários do parque teve uma coisa chamada responsabilidade emocional. E esse episódio da Saída 9B tá falando sobre isso, sobre responsabilidade emocional e afetiva. Nenhum deles teve isso com o Thomas e não tiveram isso com outros personagens ao decorrer das temporadas. E continuando no episódio, nossa equipe do parque é capturada e presa pelo vilão. E esse vilão revela que ele é o filho de um personagem bem antigo das primeiras temporadas de apenas um show. Ele é o filho do Gareth Bob Ferguson, um personagem que era mundialmente famoso por ter um recorde num jogo de fliperama. Recorde esse que o Mordecai e o Rigby superaram e ele explodiu quando perdeu. O Gareth Bob Ferguson Jr. libera a verdadeira Saída 9B, que era na verdade um portal para todos os vilões que o Mordecai e o Rigby já enfrentaram. Esses vilões surgem para se vingar dos protagonistas.
Esses personagens do mal que aparecem para virem se vingar só mostra o quanto esse episódio tá falando sobre responsabilidade emocional. O pessoal do parque fez muitos inimigos porque eles não lidaram bem com diversos personagens, não se colocaram no lugar desse pessoal do mal. Vários vilões, entre aspas, de apenas um show são só personagens que o Mordecai e o Rigby foram verdadeiros babaca. E essa falta de responsabilidade fez os dois criarem diversos inimigos, que no fim resultou em um monte de gente inocente que nada tinha a ver com essa situação sofrerem por causa das ações desse pessoal do parque. Eles terem esquecido do Thomas e que ele também era um funcionário do parque e eles enfrentarem todos os inimigos que eles fizeram ao decorrer do desenho mostra o quanto a responsabilidade emocional desse pessoal era curta e como isso pode gerar diversas consequências na vida de outras pessoas. A falta de responsabilidade emocional é o que mais afeta a nossa sociedade atualmente, e isso é representado em apenas um show. Nesse episódio acontece um conceito bem Undertale Rota Genocida, onde o Sans fala que você sente seus pecados rastejando nas suas costas. Enfim, pequena referência para quem gosta desse jogo, já que os pecados do Mordecai e do Rigby vieram puxar eles pela saída 9B. O ditado violência gera violência se encaixa perfeitamente nesse episódio. Depois da luta épica que todo mundo gostou, eles conseguem a assinatura do Benson que faltava e conseguem a assinatura do Thomas e quebram essa realidade alternativa que estava assombrando eles. Tudo volta ao normal e no fim desse episódio a gente tem uma grande reflexão sobre como tudo que a gente faz pode voltar pra gente em algum momento. Por isso que a gente tem que ter responsabilidade afetiva pensando nos sentimentos das outras pessoas que cruzam a nossa vida. O Mordecai e o Rigby até refletem isso por alguns momentos, sobre como eles estavam sendo canalha com muita gente, principalmente com o Thomas, que era bem agradável com eles, e eles tratam o cara igual cachorro. Esse episódio é uma virada de chave em apenas um show, uma virada de chave para o que ia vir depois nas próximas temporadas. A gente vê os personagens sendo mais compreensíveis para que não acontecesse tudo isso de novo. O pessoal do parque decide, enfim, ter a tal da responsabilidade emocional. Saída 9B, apesar de ser lembrado pelos fãs de apenas um show como o melhor episódio por ter essa luta épica entre os heróis e os vilões, na verdade é bem mais profundo do que isso. Ele estava tentando te passar uma mensagem esse episódio. Esse episódio ensina uma grande lição pro espectador, a lição da gente nunca pisar no calo de alguém e que a gente precisa se colocar no lugar do próximo, já que assim como no desenho, na vida real, lá na frente alguém que você fez mal pode retornar. E aí você que está assistindo vai conhecer sua própria saída 9B.